Sétimo ano! Oi, oi, gente! Olha, sétimo ano, nossa aula dessa semana para a gente fechar a equação do primeiro grau. Graças a Deus estamos fechando módulos 89 e 90, página 97, livro 5. Já dá uma pausa aí no vídeo e pega o livro, pega a página, pega esses módulos, abre aí para a gente comentar e você acompanhar comigo. Muito bem? Pegou? O que está escrito aí? Situação, problema usando equações. Situações, problema usando equações. Nós vamos solucionar problemas escrevendo equações para solucionar. Beleza? Então vamos ler aí, acompanha a leitura. Muitas situações problema de nosso cotidiano podem ser resolvidas quando as traduzimos na forma de uma equação. Do primeiro grau, que é o que a gente está ensinando para vocês aqui. Por esse motivo, não se deve apenas conhecer muito bem a resolução de uma equação. É necessária também uma leitura atenta da situação e a correta tradução para a linguagem algébrica. Por exemplo, pensei em um número. Então você pensou aí em x. O dobro desse número. Então você pensou aí 2x. A terça parte. Então você pensou aí x sobre 3. Tá vendo? O quadrado de um número. X elevado a 2, x elevado ao quadrado. Então essa aqui é a linguagem algébrica. Aí tu falando, aumentou 2, aí você mais 2. Diminuiu 5, menos 5, igual a 10, aí você coloca igual a 10. Exatamente. Agora tem alguns problemas que é um pouquinho mais complicado, mas dá pra gente solucionar. É a questão de raciocínio lógico baseado na estrutura que a gente já deu para vocês, tá bom? Então bora ver a situação 1 aqui do nosso livro, da página 97. Para uma sessão de cinema, foi vendido um total de 85 ingressos, sendo alguns do tipo entrada inteira e outros do tipo meia entrada. Foram vendidos 17 ingressos a mais do tipo entrada inteira. Então foi vendido 17 a mais. Então bora lá. O que você tem aí, se eu fosse você, o que eu iria fazer? Né? A situação 1 que nós estamos lendo. Ó, tem um total de 85 ingressos. Eu vou colocar de inteiro e vou colocar assim para meio. Ok? Quantas inteiras tem? Não sei. Quantas meia entrada tem? Não sei também. Mas se a gente fixar que o do meia entrada tem x, ele falou que a inteira tem 17 a mais. Então, ó, a inteira depende do valor da meia entrada. A inteira depende do valor da meia entrada. Por isso que, como depende, eu chamei ele de quê? Que eu não sei quanto é que tem. X. X. Quanto meias entradas tem no total? Não sei. Então é x. E as inteiras? O texto está falando aqui, ó. Foram vendidos 17 ingressos a mais do tipo entrada inteira. 17 a mais. Então, o X, que é o valor de meia entrada, mais 17. Gente, aí ficou muito fácil de resolver, correto? É só você fazer a soma da quantidade de meia entrada com a quantidade de inteiras. E aí você já sabe que o total vai dar 85. Aí você vai ser capaz de falar quantas inteiras foram vendidas, quantas meia entrada foram vendidas também. X mais x eu tenho 2x. Agora eu pegar o 85 e tirar o 17. Correto? 85 menos 17. 68. Aí o 2 está multiplicando, passa dividindo. Então eu tenho a metade de 68, dá 34. Foram vendidas a 34 meia entradas. E a inteira? A inteira basta você somar o 34 mais 17. Correto? Você vai ter aí, ó, 7 mais 4, 11. Sobe 1. 51 inteiras. 51 inteiras com 34, então nós temos um total de 85
a entradas totais. Você pode verificar isso, ó. Esse aqui é inteiro, né, que eu acabei de calcular, correto? Esse x aqui, ó, é do meio, meia entrada. Então, ó, 34 mais 35, 34 mais 51, perdão. Nós temos 4 e 1, 5, 5 e 3, 8, 85. Tá verificado a nossa situação 1 aqui no livro. Você não precisa fazer essa anotação no caderno, porque já tem aqui no seu livro. Beleza? Vou apagar para a gente fazer a situação 2. Ok? Situação 2. Vamos lá na situação number 2. Situação número 2. Situação número 2. Bora ver o que a gente tem? Você tem um desenho de um retângulo, muito já estudado em geometria, tanto no 6º ano como aqui no 7º ano, também já falei sobre ele. Um determinado retângulo possui o comprimento medindo 2 metros a mais que a largura. Tá vendo? Bora aqui, bora provocar. Então, o comprimento é 2 metros a mais que a largura. A largura não sei, tá vendo? Sempre a base, o comprimento depende da largura. Então, a largura é x. Esse lado, esse comprimento que depende é x mais alguma coisa. Mesma ideia da situação 1. Beleza, vamos continuar lendo. A mais que a largura. Se o perímetro desse retângulo, o que é perímetro? A soma de todos os lados. Se a soma é o perímetro, vamos anotar, 84 metros. Ele vai perguntar para você aí, ó, qual o comprimento e qual o valor da largura. Exercício fácil. Se aqui de altura é x, aqui a altura também é x. Se o comprimento inferior é x mais 2, aqui do superior é x mais 2. Então nós temos, ó, um x mais um x, 2, mais um x, 3, mais um x, você tem 4x. Vamos para somar 2 mais 2? 2 mais 2 dá 4. E tudo isso tem que dar quanto? 84. De um lado quem tem a letra, do outro lado quem não tem a letra. Vem cá, ó, operação inversa. Então 4x é igual a 80, x é igual a 80 dividido por 4. X é igual a 20. Então a largura é 20, né? E o comprimento, que é 2 metros a mais, o comprimento seria 20 mais 2. Ou seja, né? 22 metros. Beleza? Largura, o comprimento, nós temos aí as duas situações resolvidas. Veja as aulas quantas vezes forem necessárias. Se eu falei algo rápido para você, então veja 1, 2, 3 vezes para você pegar os detalhes. Veja no livro também 1, 2 vezes o quanto você achar necessário. E aí pega o roteiro da nossa aula de hoje para você tentar fazer os exercícios. Qualquer coisa, a gente se vê pelo Zoom, a gente tira dúvidas com toda a paciência e todo o carinho do João Reis de sempre, tá bom? Tchau, tchau, gente!